Ele foi o único parlamentar santista a entrar na briga contra o embarque de cargas vivas no Porto de Santos. Eu falo com o vereador Benedito Furtado, do PSB. Olá, Benedito Furtado, obrigado por ter vindo. Tudo bem, Raton? Prazer estar aqui para debater os problemas aí da nossa cidade. O navio Nada levou mais ou menos 25 mil bois. Valeu a pena a briga? 27 mil na primeira atacada, né, e 25.160 e poucos. Deixou 1.800 e poucos aqui, depois da nossa intervenção, da nossa briga contra eles. Né? Mas valeu a pena. Acho que a briga valeu a pena e vai continuar. Essa luta continua. Né? Se não me engano, em São Sebastião, só para ter uma informação que eu tive agora há pouco, 3 navios estão fundeados lá para levar bois. É um embarque corriqueiro no Brasil. Né? Infelizmente. Isso é feito há décadas no Brasil inteiro, eles embarcam bois vivos. Aqui em Santos, a gente não tinha esse tipo de embarque há mais de 20 anos. Ah, é? Isso é uma coisa remota. O último embarque de carga viva aqui foi uma descarga de avestruz no ano de 2000. 600 avestruzes, né? Que descarregou aqui no porto. Mas não dá para a cidade aceitar isso, sob hipótese alguma. Além do mau cheiro, né, que dá no centro ali, a preocupação maior é com relação aos maus tratos. Isso é uma coisa que devia ser abolida, né? São vários os aspectos, Raton. O primeiro é o seguinte, a forma como esses animais são transportados. Sim. No primeiro navio, os animais vieram do Rio Grande do Sul até o interior de São Paulo. Né? O limite permitido para que um animal fique de pé são 8 horas. Qualquer manual são 8 horas. Você imagina o tempo que esses animais levaram, né, em carretas, cujo espaço é de 1 metro quadrado por animal. Meu. Isso é um absurdo, né? Do interior para cá, eles falam em 500 quilômetros, de onde eles estavam até aqui. 500 quilômetros, carga viva é normalmente 40 quilômetros por hora, daria em tese 12, 13 horas, como eles falam. Ou seja, 4 horas a mais, se não parar, se não tiver congestionamento, se não tiver nada. Então a média que eles levam acaba sendo algo em torno de 16 horas. Portanto, um animal que só aguenta ficar 8 horas de pé, no máximo, depois ele tem que deitar, porque senão incha os joelhos dos animais, eles ficam com deformações nos joelhos, né? Esses animais, eles vêm para cá, né, nessas condições. E os dejetos dos animais são jogados no caminho. Um animal, o próprio Beto Ansur falou que um boi, ele produz 30 quilos de dejetos por dia. Isso dá, no período de 16 horas, algo em torno aí de 22 quilos por animal. Você imagine 27 mil animais jogando todos esses dejetos, 27 quilos cada um, mais a urina e tal, nas estradas e na nossa cidade. Aí fica esse cheiro horroroso, poluindo as estradas, poluindo a cidade, jogando essas porcarias no nosso lençol freático, né? E o nosso porto fica dentro da cidade. Nós não podemos aceitar isso. Né? Então isso é um absurdo. Quando chega no navio é pior ainda. Você imagina você botar 27 mil bois dentro de um navio. Dentro de um navio, 27 mil bois. Não tem sentido. Nós tivemos acesso às baias, né? Tem baia de 18 metros quadrados com 23 bois dentro. Ou seja, lá é 0,8 metro quadrado por animal. O animal, quando deita, que ele não aguenta, que ele deita, os outros pisam em cima, defecam em cima, urinam em cima. É um horror, Aquilo, só quem viu é que sabe os males que aquilo produz. Só lembrando que nós estamos ao vivo e quem quiser participar aqui com o Benedito Furtado pode ligar, pode mandar suas perguntas, seus questionamentos pelo Facebook da TV Ilha do Sol. E eu vou aproveitar que você falou no Beto Mansur, você criticou a ida dele ao navio, né, no dia que ele foi lá, e ele foi bastante questionado, você foi um dos caras que se posicionou, inclusive, nas redes sociais. O Beto, eu conheci o Beto ainda, foi vereador comigo, então o Beto era um sonhador, hoje é um aproveitador. Você me perdoe, mas em todas as situações polêmicas que dá para defender grandes grupos de interesses financeiros, grandes grupos, quando tem que defender o presidente da República, o Michel Temer, sim, ele bota a cara, parece um papagaio de pirata, está lá defendendo o Michel Temer. Ele quis defender o segmento dele, ele é boiadeiro, ele é fazendeiro, ele cria gado, ele exporta gado, ele vende gado. Então estava defendendo e provocando os protetores, provocando as pessoas que estavam defendendo a causa. Isso não apareceu. Mas é verdade. Aí veio aqui como se fosse ele, o Salvador, olha, está embarcando os bois porque eu vim aqui. No dia da manifestação que os protetores foram lá fazer, ele apareceu lá com o presidente da Codesp, com hora marcada, para entrar. Limparam uma área do navio. Limparam uma área do navio para ele filmar os bois na área que estava limpinha. Nossa. E depois a gente pegou os filmes e mostrou os filmes verdadeiros. Um deputado federal de uma cidade como a nossa se propôs a isso. Né? Isso não tem sentido, rapaz. Isso é ridículo, né? Agora, ele se propõe a isso, paciência, né? Outros deputados nem se manifestaram, né?
Você acha que alguma coisa com medo da Codesp, relações com a Codesp? Eu acho que não é isso, eu acho que eles não são da causa, né? As pessoas, a causa animal, ela tem, né? Quem atuou aqui, na realidade, foi ajudando, foi o Feliciano, né? Que é um deputado lá da região de Campinas, né? Foi o Izar, que é do interior, né? Enfim, eles não são da área, né? Aliás, muito pelo contrário, esse de Guarujá também é complicado, né? Ele tem alguns que são, eu diria que testas de ferro do governo federal. E o agronegócio funcionou com a eficiência que você não imagina, né? Inclusive pressionando Deus e o mundo, né? Para liberar esses bois. Agora, Benito Furtado, não precisa ser da área, né? Eu concordo com você, que o cara não é da área, não conhece que nem você, tem conhecimento profundo da questão animal, mas não precisa ser da área para entender isso que tudo que você falou é um absurdo, né? Os bois serem jogados naquela situação, as fezes dos animais no porto, enfim. Você deve perceber do cheiro que ficou a cidade. No primeiro navio, como o navio ficou só 5 dias, né, os bois vieram, no primeiro embarque, os bois vieram em carretas, com 90 animais cada carreta. 90 animais, eram 2 andares. Um defecava e urinava sobre os de baixo. Era um horror. Né? Quando eles descobriram que nós estávamos mobilizados para ir para cima deles no segundo embarque, o que eles fizeram? Reduziram isto para carretas com, em média, 30 animais. Mas, mesmo assim, você imagine uma carreta carregando 30 bois, com algo em torno, em média, 250 quilos cada um. Né? Isso é uma vergonha, isso é uma... E aí você viu, no primeiro embarque foram 2 dias de fedor, de mau cheiro na cidade. Né? Neste, né, como o tempo foi maior, porque foi mais carreta, quase 900 carretas que vieram para Santos, né? Você imagina 900 carretas jogando literalmente cocô na cidade e xixi na cidade. Você viu como ficou a cidade. Teve dias que as pessoas do Gonzaga estavam reclamando, do Campo Grande reclamando. Imagina até onde vinha esse cheiro, né? Esta é a realidade. Nós recebemos agora informação da Turquia, nós estamos nos reunindo no mundo inteiro, viu, meu? Nós já temos núcleos em Portugal, nós temos núcleos na Turquia já, de defensores de animais, nós temos núcleos em Israel, né? As pessoas estão se mobilizando para acabar com isso. Vão ter manifestações agora, dia 24, vai haver manifestações aqui em São Paulo, na porta da Embaixada da Turquia, vai ter em Portugal, na porta da Embaixada Brasileira, vai ter na Turquia, na porta da Embaixada Brasileira, vai ter em Israel, na porta da Embaixada Brasileira. E o movimento está crescendo para acabar com essa barbaridade. Nós precisamos acabar com isso. Né? Que existe frigoríficos aqui, processem os animais aqui, né? E, na realidade, exportem como exportavam antigamente. Por que não exportam? Frigoríficos, né? Estão tirando os nossos empregos daqui e mandando os nossos empregos lá para fora. É isso que eles estão fazendo. Né? Então, o que a gente quer, basicamente, é o seguinte, evitar os maus tratos, evitar a poluição, né? E mais do que isso, né? Deixar os empregos aqui, porque nós estamos... Você sabe que esse aumento das exportações de carga viva se deu em função daqueles escândalos dos frigoríficos, daquelas roubalheiras, daquelas picaretagens com os frigoríficos. Foi depois daquilo, porque no exterior as pessoas começaram a desconfiar da carne brasileira que estava sendo processada aqui por causa da corrupção, por causa da sem-vergonhice. E aí começaram a mandar os bois inteiros para lá. Né? As pessoas começaram a chamar os bois para lá. E um dado mais que eu queria lhe dar, que é o seguinte, é a forma como a comunidade muçulmana, né, abate os animais. Eles têm como se fosse uma lei, né, que é o halal, né, que tem uma série de aspectos positivos. Mas os animais, eles são obrigados, eles são, na realidade, sacrificados, abatidos por degola. Eles são degolados com uma naifa muito afiada, né? Isso não é inconcebível a gente aceitar isso. Claro que é uma tradição dele, né? Tem todo um ritual sobre isso. Eu não estou entrando no mérito do aspecto cultural. Né? Isso é um problema lá da religião deles, né? Que eu respeito. Né? Mas nós não podemos aceitar esse tipo de... E é um dos grandes traumas para quem gosta, já que vai morrer. Por que tem que morrer assim? Por que tem que ser morto decolado vivo? Vivo. O animal vai, fica de pé, põe a cabecinha no lugar e eles passam a naifa, né, claro, tem uma reza antes, tem todo... pesquisa que você vai ver o que é o halal. É interessante a forma que, a nosso ver, é cruel. Claro que para eles não é cruel, é a religião deles, né, mas que, para nós, acaba soando uma coisa, de certa forma, bárbara. Né? Então, a gente tem uma resistência muito grande de deixar exportar os nossos animais para serem, além de sofrer, né,
nas estradas, sofrer no navio 16 dias. Você imagina 16 dias, né, viajando aí em alto mar, né, 27 mil, né, nessas condições aí, né? Não dá, é inconcebível. Para fechar esse assunto, né? A não ser que você queira colocar mais alguma coisa, mas você acha, duas perguntas, você acha que a Codesp foi inábil com essa situação e a multa aplicada na Minerva Foods foi razoável? Olha, aliás, a multa foi aplicada, diga-se de passagem, porque ele fez uma reunião na prefeitura e obrigou a ter uma força-tarefa para que cuidasse disso, porque senão nem essa multa ia ter. No primeiro momento, né, a Codesp, de certa forma, até, eu diria que involuntariamente nos ajudou. Sim. Quando determinou que não ia fazer o embarque porque tinha um dispositivo lá que impedia e tal, né? Ou que o terminal não era apropriado. Bastante comemorado. Isso, comemoramos e tal, e bababá. É claro que o agronegócio não espera a bancada do boi, a bancada do agronegócio no Congresso Nacional é quem manda, né? E aí foram para cima do Temer, o Temer pressionou todo mundo, né, meu irmão? E aí entrou no circuito, todos os testas de ferro dele pressionaram e não teve outra alternativa, liberar. Com relação às multas, né, e a posição da prefeitura, aí eu tenho que enaltecer a posição do prefeito, né? O prefeito foi muito eficiente nisso. Nós pedimos uma reunião com ele, estiveram nesta reunião o deputado federal Ricardo Izá, o deputado estadual Feliciano, né, várias entidades de proteção animal, foi uma reunião que eu pedi, né, e o prefeito, ao ver os filmes, o prefeito falou, eu não quero isso na nossa cidade. Palavras dele, não quero isso na nossa cidade. Vamos fazer uma força-tarefa, e é o seguinte, se vier animal maltratado aqui, nós vamos usar o que a nossa lei manda, que é multá-los, né? E eles foram multados não só por maus tratos, mas também por poluir a cidade. Essas foram as 2 multas. Então, eu acho que é pouco, né, para o valor, né, do negócio, né? Foram 4,5 milhões de multa, né? Vão recorrer, eu já soube, mas independente disso, o que vale é o que foi feito, né? Então, eu tenho minhas dúvidas se eles vão querer voltar para cá de novo. Santos é uma cidade diferente, né? Santos podem falar o que falar. Foi aqui, a primeira lei que proibiu animais em circo é nossa, foi aqui minha, aqui de Santos, né? Houve uma resistência, tá? Hoje no Brasil inteiro não tem mais animais em circo, né? Então Santos inova. A segunda lei do Brasil que aprovou o transporte de animais em transporte coletivo, em ônibus, né? É nossa, né? As críticas eram tremendas, tá aí, os animaizinhos estão viajando agora, com exceção do VLT, que eles não deixam os bichinhos viajar. Né? É mesmo? Estamos em cima deles, né? Então nós vamos barrar de um jeito ou de outro, nós saímos daqui e nós vamos para o mundo inteiro para acabar com essa barbaridade. Benedito Furtado, mudando um pouquinho de assunto, parabéns pela sua atuação, lógico, e foi muito importante. Vamos falar um pouquinho de tarifa pública, tarifa de ônibus. Na Câmara hoje, ontem, né, o Chico Nogueira falou a respeito disso, questionou as tarifas. O Fabrício Cardoso, do seu partido, também, né, questionou a quantidade de carros, os itinerários. Até o Mata querendo passar um projeto que tenham audiências para discutir as tarifas antes de aplicar qualquer aumento. A tarifa de Santos passou de 3,85 para 4,05. Como é que você analisa essa questão? Na realidade, eu tenho uma visão totalmente divergente de muita gente com relação à tarifa de transporte coletivo. Eu acho que transporte coletivo urbano devia ser subsidiado. Sim. Tá? Eu acho que tinha que ser subsidiado. Nós temos, inclusive, aprovamos uma lei que permite que a prefeitura subsidie o transporte. Subsidiado com seriedade. Essa planilha é uma vergonha. Essa planilha da empresa que é para o Brasil inteiro, é um modelo que tem, é para você não entender. Você pode pegar aquilo lá, você pode ser o melhor técnico do mundo, você não vai entender a planilha deles, né? Então, hoje em dia, o que acontece, né? Algumas coisas que eu divirjo, né? E eu sou muito criticado pelas pessoas da minha idade. Eu tenho 67 anos, né? Eu nunca peguei carteirinha para andar de ônibus de graça, porque eu tenho condições de pagar. Transporte coletivo gratuito deve ser para quem precisa. Exato. Né? Para quem precisa. Por que tem que ser, por lei, gratuito para todas as pessoas que têm acima de 65 anos? Por que em algumas cidades libera a partir dos 60, outras não, aqui não, outras... Eu acho o seguinte, se alguém merece não pagar transporte coletivo, é quem não tem recurso, é o desempregado. Sim, né? sim. É a mãe de família que precisa levar o filho na escola, que tem dificuldades, né? É o aposentado pobre que não tem dinheiro, não a pessoa que deixa o carro em casa, que tem recursos, né? E vai andar de ônibus de graça. Tem milhões de amigos, milhões não, eu diria que dezenas, centenas de amigos, que deixa o carro em casa e que tem isso e vai andar de ônibus. E tudo isso cai na tarifa, não tem jeito, né?
Eu acho que a tarifa, eu questiono eu não questiono o valor eu questiono o preço da tarifa. Ele é muito alto. Sim. Ele é muito alto. Uma tarifa de R$4 e lá vai paulada é absurda, né? Por um momento. A pessoa que pega 4 conduções por dia por alguma razão, porque nem todo mundo trabalha, exatamente. nem todo mundo trabalha e tem carteira profissional. Tem muita gente que não tem carteira profissional e é obrigada a trabalhar. Você pega um pedreiro, você pega um profissional e tal que ganha lá o seu dinheirinho, são quase R$20 por dia, só de ônibus. Não dá, são quase R$600, né? Se você analisar, R$450, R$500, né? Mais de meio salário mínimo só para pagar ônibus. Isso é um absurdo, né? Então, se pudesse, na minha opinião, a gente precisava rever as gratuidades. Repensar as gratuidades. Né? Mais do que isso, porque isso reflete. Uma cidade como Santos tem um número de pessoas de idade avançada imenso. Né? Então, o que tem de tarifa gratuita não está escrito. Né? E aí, alguém tem que pagar. Exato. Só que o governo não quer subsidiar. Quem paga é quem está pagando a tarifa. Né? Os demais que pagam a tarifa, pagam. Então, o Estado, se quer, o governo federal aprovou, porra, quer lá, põe dinheiro lá para cobrir o buraco. Exato. Né? Se todos pagassem, a tarifa seria menor. Né? Agora, se há o subsídio, quem deu o subsídio? Quem foi que deu o subsídio? O governo federal, né, isentou os aposentados acima de 60 anos. Este é obrigado, na minha opinião, a pagar aquela parte. Deveria ser obrigado a pagar aquela parte. O município, que por sua vez liberou dos 60 aos 60, qual é o custo disso? Subsidia, paga. Né? Porque não tem sentido a tarifa estar nesse preço. Isso é um absurdo. Mudando de tarifa para funcionalismo. Os funcionários públicos, pelo menos de um sindicato, está questionando que é 7,7% de aumento esse ano. A prefeitura quer dar no máximo 3%. O Rodolfo Amaral esteve aqui no programa há um tempo atrás, falou que esse ano não tem como o Paulo Alexandre dar desculpa que não tem dinheiro. Dá para dar um aumento previsto que os funcionários não querem. O que você acha? Dá para dar, dá. Né? O problema é o seguinte, é fácil dar, mas está dando... mandar um projeto para a Câmara aprova. Só que a gente tem que ter um pouco de bom senso. Sim, né? sim. A prefeitura tem de dívida a curto prazo, algo em torno aí de R$300 milhões. Dívida a curto prazo. Você tem ideia, a dívida hoje com a Prodesan beira os R$200 milhões. Com a Prodesan não, com a Terracom. De lixo, de obras, disso, daquilo outro. Né? Várias atividades da prefeitura várias obras paradas, você vê aqui o Rebouças. Exato, né? exato. Várias obras estão paradas, algumas obras começaram a andar por causa de algumas parcerias que a prefeitura está fazendo, não por falta por ter recurso. A folha de pagamento do servidor, ela cresce vegetativamente um pouco todo ano. Sim. Né? Não adianta as pessoas ficam com aquela mentalidade do seguinte, não, o limite prudencial é 51%, 52%, 53%. Então, temos que gastar isso. Não temos que gastar isso, não. Nós não temos que gastar isso. Nós temos que tornar a máquina eficiente, pagar bem o servidor e tornar a máquina eficiente. Né? A nossa máquina pública não é eficiente. Né? Eu ainda não tenho ponto de vista fechado. Eu digo o seguinte, né? eu não voto em nenhum projeto que dê ao servidor menos do que a inflação do período. Sim. Né? Não sei quanto é a inflação, não sei ainda. Não sei, tenho dúvidas ainda, estão falando em 3, em 2,7 e tal. Menos do que isso, eu não voto. Né? Agora, quem tem que saber, né, onde o calo vai doer, uma coisa é fácil eu falar, eu fui ex-dirigente sindical e dizer, olha, não, tem que dar. Isso seria demagogia. Né? Se a cidade tem problemas, e tem, todo mundo está sabendo que tem, nós precisamos abrir o hospital dos estivadores. Nós precisamos, abrir que eu digo, aumentar, na realidade, levá-lo a atender a demanda que ele necessita atender. Né? Nós precisamos melhorar, por exemplo, a estrutura daquele hospital da Zona Noroeste, que aquilo é uma vergonha. Né? Agora, não dá para a gente ficar dando só reajuste para o funcionalismo e esquecer, né, dos demais serviços que a prefeitura tem que, né, equacionar. Né? Então, na minha concepção, eu acho, né, eu não sei ainda, não veio projeto nenhum, o prefeito ainda não falou nada, eu só ouço boatos. Né? Se der para dar os 7%, ótimo, estou votando. Eu não voto nada abaixo
da inflação do período. Isto eu não voto, já não votei como é que se diz, o ano passado, né, que o índice foi menor, paguei caro por não ter votado, mas paguei caro que eu digo, em função das discriminações e tal, né, mas eu não voto. Veio a inflação do período, se vier o índice com a inflação do período, né, e as explicações por que só deu para dar a inflação do período, e me convencerem, eu votarei, né, mas terão que me convencer. A lei que proíbe fogos de artifício, voltando um pouco à parte animal, né, é sua. É minha. E foi muito feliz nessa lei. Mas tu acha que ela foi um pouco inócua? Já houve multa? Como é que você avalia esse período aí que você está avaliando? Quando a lei entrou em vigor, né, eu observei pelos jogos de futebol, né, a queda na utilização de fogos de futebol foi de 90%. A gente praticamente não via nos domingos mais fogos. Né, e a gente mede isso pelas pessoas que têm animais, né, porque as pessoas que têm animal, qualquer foguetinho, né, repercute e eu me relaciono com elas. Né. E depois da lei, deve ter ouvido... Houve aí uma certa chieira nas bandas na época do ano passado. Né? Mas já havia um compromisso da prefeitura de agora nesse ano, né, as bandas não soltarem mais fogos. Tinha todo um trabalho, porque essa lei, para pegar, ela demora um pouco. Né? Toda lei demora um pouco. E é uma pressão muito grande da opinião pública dos dois lados. Né? Das pessoas que não gostam, porque a maioria da sociedade, foi feita pesquisa, né? A maioria da sociedade é contra fogos barulhentos. Né? A maioria da sociedade. Mas o que aconteceu? Os fabricantes e as duas lojas que tem em Santos, tem duas lojinhas que tem em Santos, eles com os fabricantes entraram com uma ação, né, foi dado a liminar, o juiz julgou a liminar, está em grau de recurso, está no tribunal em São Paulo. Então está suspenso, a lei está suspensa, os efeitos da lei estão suspensos. Né? Eu estou até pensando, né, em verificar onde, né, os juízes estão se pegando, porque estão se pegando numa legislação do Getúlio Vargas de 1944, que diz que é o Exército que regulamenta isso. Não tem cabimento, né? Getúlio Vargas, 1944, né? É complicado, né? A legislação brasileira, você sabe que não evolui. Agora, isso foi em Santos, porque em São Vicente está valendo, em Peruíbe está valendo, em Campinas está valendo, nas outras, só aqui eles entraram com ação. Não entraram, ou entraram... No Guarujá parece que também foi proibido. Também. Hein? No Guarujá também foi proibido. Não, no Guarujá não aprovaram a lei, a Câmara derrubou. É verdade, derrubou. A Câmara derrubou, Mas diz que a molecada do Bumbo foi lá e não deixou, Mas enfim... Mas eu acho que a lei ela foi válida, ela levantou um grande debate, já existem projetos, por exemplo, na Assembleia Legislativa de São Paulo discutindo isso, já existe projeto no Congresso Nacional, que é complicado, né? Porque cada região... Quando eu aprovei a lei dos animais em circos, né? Eu acho que você lembra, a lei foi sancionada na semana que o Beto Carreiro chegava aqui com todos os seus animais. Você lembra? É verdade. Depois ele teve que devolver os carros. Ele ficou louco. Ele ficou louco. Ele não vinha mais para Santos. Eu apanhava todo dia. Era eu e o Papa, o Papa não tinha culpa, porque foi aprovado. O Beto vetou a lei, mas nós derrubamos o veto dele na Câmara. E o Papa não recorreu. Então a lei estava aprovada, ele não sabia o que fazer, ele teve que voltar com os animais. Todo dia eu era xingado lá nos espetáculos dele, né? E aí depois a lei se espalhou, hoje tem mais de 4 mil cidades, mais de 3 mil cidades no Brasil que aprovaram a lei semelhante, alguns estados já aprovaram, né? E já não tem mais animais em circo. Tem uma lei no Congresso Nacional que não foi aprovada ainda, né? Mas não tem mais, você não vê mais animais em circo. Por quê? Né? Porque se percebeu que os argumentos eram corretos. Né? Se maltratam os animais, né? E até pensar que não é invenção minha. Né? Eu copiei de legislação europeia. Né? Benedito Furtado, um assuntinho meio complicado aqui. O ex-secretário Fábio Nunes, o professor Fabião, vai sair deputado, vai sair pré-candidato a deputado pelo seu partido. Você acha que ele tem chance, depois daquele episódio da foto, da postagem mostrando as nádegas de uma mulher, tal, aquilo lá deu uma polêmica em Santos, ele chegou até se afastar um pouco, tirou uma licença, depois voltou. Você acha que ele tem chance depois daquilo? Olha, na realidade é o seguinte, eu acho que aquilo ali foi uma bolha. Uma bolha. Quem conhece o Fábio é um brincalhão. Sob hipótese alguma, ele fez aquilo por maldade. As pessoas queriam mostrar o Fábio como um pervertido. Mas quem conhece o Fábio não é nada disso, né? Ele foi cometeu uma infelicidade. Devia ter, eu acho que ele deve ter tomado umas 2, 3 cervejas, estava deitado lá na areia de... Né? Aí passou uma mulher e ele tirou uma foto. Mas ele é secretário de Cultura, né? Eu sei, mas aí é que tá. Só que ele não deve ter atentado, ele era um homem público. Sim. Ele era um homem público, né? Então, em função disso, a repercussão foi enorme. Era óbvia que havia repercussão. E ele mesmo postou, né? Ele mesmo postou. Entendi, ele que postou. Inclusive, quando eu conversei com ele, ele falou, rapaz,
eu publiquei aquilo, não ficou mais de 10 minutos no meu Instagram. Né? Quando alguém me reclamou, eu tirei, mas já era. Eu falei, pois é, né? Então a gente tem que pensar 10 vezes quando pensa em fazer alguma coisa. O homem público tem que tomar o maior cuidado do mundo quando ele faz alguma coisa. Porque hoje, com essa com as redes sociais, com essa dinâmica. Essa democratização da informação, que é ótimo, né, meu? É muito rápido. É rápido. As coisas, o que acontece na China, a gente fica sabendo aqui segundos depois, né? É verdade. O vice-governador Márcio França apoia Alckmin, mas o PSB está querendo colocar Joaquim Barbosa, né, como candidato. Como é que você avalia isso? Veja bem, eu sempre fui muito favorável de uma candidatura própria. Entendi. Eu sempre fui favorável a candidaturas próprias. Eu acho que, você viu que eu participei de várias, uma com a Maria Ângela, uma com o doutor Clemente, com o próprio Fabiano. O Dória agora está numa campanha que se o Márcio quiser sair, tem que ir para o PSDB. Agora, eu, por exemplo, eu acho que o Márcio não faria isso. O Márcio é fundador do PSB, sim. Tem uma história dentro do PSB, é um cara que é dirigente estadual do partido, presidente estadual do partido, tesoureiro nacional do partido, pode tranquilamente se disputar uma eleição, até ser eleito presidente nacional do partido, tem um espaço, né? E para o PSDB, você conhece o PSDB, né, meu? O PSDB é complicado, né? Tem muito leão e pouca jaula, entende? Então é complicado. Eu acho que o Márcio não sai do PSB, né? Mas em política tudo, dizia o Justo, né? Política é como nuvem, né? Tu olha, tá de um jeito, quando tu olha. Você acha então que ele pode não apoiar o Joaquim Barbosa e ficar com o Alckmin, mesmo sendo do PSB? Eu não sei, eu não acredito nisso. Se a direção nacional do partido resolver lançar uma candidatura razoável e que tenha alguma possibilidade de vitória, eu tenho certeza que o Márcio vai seguir. Eu não acredito absolutamente que ele se... É claro, ele tem mostrado uma lealdade para o Alckmin, porque o Alckmin também foi muito leal com ele. A gente não pode, entende? Então, essa lealdade que o Alckmin teve com ele e ele tem com o Alckmin, eu acho que isso é próprio dele. A candidatura dele ao Estado de São Paulo, eu acho que é natural. O Márcio, ele é um empreendedor. Ele é o cara que, quando ele esteve na Prefeitura de São Vicente, a gente viu uma cidade pequena e tal, uma cidade que era destruída. Ele levantou a cidade, depois afundou de novo. Sim. A ideia agora é tentar levantar São Vicente de novo, né? Mas eu acho, ele é um grande articulador, ele tem uma capacidade de articulação fora do comum. Eu acho que o Alckmin precisa dele nas articulações nacionais, ele é muito bem articulado, não só no estado de São Paulo. Portanto, eu acho que a tendência é haver um entendimento do partido, não sei para que lado. Eu acho que o lado que o partido, que o Diretório Nacional do Partido levar, eu acho que o Márcio vai seguir. Ele sempre foi um cara de partido. A última pergunta, estamos quase no finalzinho. Como é que você avalia a gestão do prefeito Paulo Alexandre Barbosa? Olha, o Paulo é um empreendedor. A primeira também. gestão e essa segunda. O Paulo eu vou, no geral, o Paulo é um gestor. O problema é que eu acho que houve alguns equívocos. O Paulo, ele teve muitas obras na cidade, né? Foram projetadas muitas obras e na realidade... Faltou dinheiro. Cobertou. Né? O que aconteceu? Teve problema, a crise econômica, pararam os repasses do governo federal, pararam os repasses do governo estadual, houve uma certa diminuição na perspectiva de recursos municipais e isso criou um problema sério para a quantidade de obras que ele se envolveu, né? E isto está custando caro a ele, né? Ele está pagando caro por isso. Mas eu tenho uma expectativa, a minha expectativa, eu sempre falo que eu sou um otimista, né? Eu tenho uma expectativa que nesses 2 próximos anos, esse ano vai ser um ano muito difícil ainda, muito difícil, a gente está vendo isso, né? Mas eu acho que se tudo correr bem com esse recurso que está entrando aí do Porto, vai entrar um bom recurso do Porto, né? Com essas parcerias aí que vem sendo feita aí com a iniciativa privada, a economia voltando a se recuperar, eu acredito que a cidade deu uma bela melhorada nos próximos, pelo menos no próximo ano, nos próximos 2 anos. Não neste ano eu acho que está perdido. Um rápido ping-pong agora para encerrar o programa. Um político, na sua opinião? Eu gostava do Arraes. Miguel Arraes era uma figura... Forte, né? Sempre foi. Forte. É meu ídolo. O que um administrador não pode fazer? Errar. É difícil, hein? Errar. Eu digo que o bom administrador é aquele que erra menos. E o mau administrador é aquele que erra mais.
Todos, quando assumem o poder, assumem com boas intenções. Sim. Né? Mas de boas intenções, entende? Então, quem erra O menos... céu está cheio. O bom administrador é aquele que erra menos. É sempre o que erra menos. A outra pergunta seria redundante, mas o que ele deve fazer? É acertar mais. Acertar mais. Acertar mais. Ouvir mais. Né? O administrador que ouve mais e fala menos, né? e também dorme menos, né? Precisa dormir menos. Né? E sabe montar equipe, precisa ter equipe. O administrador, o bom prefeito, o bom governador, o bom presidente da República é aquele que sabe montar equipe. A última perguntinha aqui, do ping-pong. Do que ele deve ter medo? Dele mesmo. Dele mesmo. Dele mesmo. Né? Das suas fraquezas, das suas... Entende? O bom administrador, ele tem que ser, eu diria que, além de empreendedor, ele tem que ser muito valente. Né? Tem que ter coragem para enfrentar os desafios. Não pode, sob hipótese alguma, recuar ou se intimidar, né, em momentos de aparente crise. Obrigado, Furtado, pela sua vinda aqui ao programa Poder. Eu te agradeço, obrigado. Irmão. Ok, o Poder fica por aqui. Lembrando que vai ao ar todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 15h30, ao vivo, pelo Facebook, com representações às 22 horas pela TV Ilha do Sol. Obrigado pela audiência e participação. Até o próximo programa. Tchau.